Bom, olá, sou César Lima, consultor da Estratégia Consultoria. Estamos aqui no segundo episódio do podcast. Nessa temporada a gente vai falar sobre modelo de gestão e a atuação da consultoria, né, nos processos aí intervencionistas. E o tema desse episódio hoje é justamente o modelo de gestão. O que é isso, né? Como que isso funciona? E estou aqui com o Anderson Rossi, que é o fundador da Estratégia. Tudo bem, Anderson? Beleza, César. Beleza, bom dia. Vamos falar então aí desse tema. Eu entendo que o primeiro episódio a gente trouxe essa sustentação conceitual do porquê da consultoria e o que é uma consultoria. E hoje o objetivo é a gente falar assim, qual que é o princípio que a Estratégia utiliza para, de fato, contribuir com empresas de vários segmentos, de vários portes, né? Qual que é esse conceito que a gente chama de modelo de gestão, não é isso, Anderson? Exatamente. São, como eu disse no outro episódio, 32 anos de atuação no mercado, e nesses 32 anos a gente foi aprendendo muita coisa, a gente foi estabelecendo alguns parâmetros conceituais, e eu também tinha frisado anteriormente que a consultoria, para o projeto de consultoria dar certo, tem que ter um bom embasamento conceitual, tem que ter uma boa sustentação conceitual, que não é empirismo, não é achismo. E ao longo desses anos, a gente foi construindo o que a gente chamou de modelo de estratégia de gestão, que é uma síntese dessa sustentação conceitual e que norteia qualquer projeto que a estratégia venha a conduzir. Dependendo da necessidade do cliente, a gente pode utilizar o modelo inteiro, uma parte dele, mas é fundamental que a gente entenda a lógica desse modelo de gestão. Quando a gente foi construir o modelo de gestão, a gente foi analisar o que torna uma empresa de sucesso. O que faz uma empresa ser uma empresa de sucesso? E a gente identificou que são 3 conjuntos de variáveis que garantem o sucesso da empresa. A gente aprendeu que não adianta ter 2 dessas competências, ou desse conjunto de variáveis. Nós precisamos ter as 3. Se a gente tiver só 2, a gente vai ficar manco, a gente não vai ter um sucesso total. E que existe uma sequência cronológica de implantação dessas variáveis. Então, entender esse modelo e a gente usar esse modelo nos projetos de consultoria é fundamental para que a gente tenha sucesso. Se me permitir eu apresentar uma imagem que eu gostaria de utilizar para explicar. Ô, editor, coloca para nós a imagem 1, por favor. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, ela é um diagrama do nosso modelo Estratégia de Gestão. Como vocês podem ver, ele é dividido em 3 partes distintas. A primeira parte, esse conjunto de 3 variáveis agrupados do lado esquerdo, a gente chama de competência estratégica. Para nós, competência estratégica é a somatória de boas estratégias de negócio, que se forem empresas já estabelecidas, um dos instrumentos para isso é o planejamento estratégico. Se forem empresas em constituição, uma modelagem de negócio, um business plan. A segunda variável da competência estratégica é a arquitetura organizacional, ou seja, a empresa precisa estar organizada de forma a garantir que a estratégia estabelecida seja cumprida. E, por último, a governança corporativa, que é um conjunto de práticas e de instrumentos que tratam principalmente da relação da empresa com todos os seus stakeholders e garantindo alguns princípios básicos como equidade, prestação de contas e outros. Esse primeiro conjunto, então, a gente chama de competência estratégica. O segundo conjunto é a somatória das 6 variáveis listadas à direita do diagrama: finanças, marketing, vendas, transformação digital, pessoas e processos. O que essas 6 variáveis mostram? Mostram que não adianta eu ter uma estratégia muito bem definida, uma arquitetura organizacional, ter uma governança corporativa adequada, se eu não tiver um bom desempenho operacional, principalmente nessas 6 variáveis que estão listadas aí. Nós podemos ter esse desempenho operacional em outras variáveis, mas essas são as essenciais. Ou seja,
nós temos que ter resultado, nós temos que ter performance, nós temos que ter bons processos nessas variáveis. A primeira variável é finança. Obviamente, uma empresa precisa de resultados financeiros, de processos financeiros. A segunda variável é o marketing, que é a capacidade que a gente tem que ter de nos posicionar no mercado, nos mostrar ao cliente, atrair cliente para nós. Terceira variável, vendas. Eu preciso ser capaz de vender o meu produto ou o meu serviço. O quarto é a transformação digital, né? Tudo isso precisa estar inserido nesse ambiente digital que o mundo vive hoje, não mais naquela característica analógica. A quinta variável é que a gente só consegue sucesso se for por meio da gestão de pessoas. Pessoas transformam organizações, então nós precisamos ter um bom desempenho operacional na gestão de pessoas. E, por último, independentemente do negócio da empresa, a empresa precisa ter bons processos. Bons processos significam aqueles processos mais relevantes, eles precisam ser otimizados, eles precisam garantir a repetibilidade deles, a reprodutibilidade deles, ou seja, o processo sendo realizado sempre da mesma maneira, com o mesmo resultado. Então, são 6 variáveis listadas aí, que para nós chamamos esse conjunto de desempenho operacional. Então, nós temos o primeiro conjunto, competência estratégica, segundo conjunto, desempenho operacional, e vamos para o terceiro, que a gente chama de gestão orientada a resultados. Ou seja, não adianta eu ter tudo definido se eu não monitoro, se eu não acompanho, se eu não controlo aquilo que a gente está fazendo ao longo do tempo. Então, a gestão orientada a resultados é um conjunto de práticas, de instrumentos que monitoram o desempenho da empresa e o alinhamento dos resultados à estratégia definida. Então, para nós, o modelo de estratégia de gestão, ele é a somatória dessas 3 variáveis sendo executadas de forma competente. A gente vai detalhar um pouquinho, se me permite, César, detalhar um pouquinho sobre cada uma desses conjuntos de variáveis. Sim. Né? O primeiro conjunto, você pode pôr a imagem 2, por favor? O primeiro conjunto, que é essa que a gente chama de competência estratégica, ele é dividido em 3 grandes variáveis. A primeira variável a gente chama de estratégia de negócio. Ou seja, é o conjunto de definições que a empresa precisa ter para estabelecer o que ela faz, para quem que ela faz, quem que ela atende, qual é a necessidade do mercado, qual é a proposta de valor dela, desculpa, qual o foco que ela vai ter, quais as segmentações de mercado que ela vai atender. Então, essa primeira variável que a gente chama de estratégia de negócio, ela é a essência, é a alma, é a definição básica da empresa, da atuação da empresa. Se a gente estivesse falando de uma empresa que estivesse sendo montada, a gente tem como estratégia de negócio, ou principais instrumentos, nós temos o Business Plan, que é um plano de negócio, e temos também uma modelagem de negócio, que são produtos, instrumentos diferentes. Na estratégia, a gente tem usado muito modelagem de negócio para a concepção de novos negócios. Nós temos aí vários cases aí de sucesso. Então, estratégia de negócio, quando é uma empresa em formação, business plan ou modelagem de negócio. Quando é uma empresa que já existe, a gente utiliza o planejamento estratégico com metodologias diversas aí. Agora, Anderson, nesse tema da estratégia, todo negócio tem uma estratégia, mesmo que ele não seja... Mesmo que não seja formal, que não seja explícita. Mas, de toda forma, ele é o princípio dessa estruturação, porque mesmo que ela não esteja escrita em algum lugar, nem que ela esteja na cabeça do empresário, a gente precisa traduzir isso para entender o que é o momento da empresa e definir se esse é o caminho que ela vai continuar seguindo. Enquanto a estratégia estiver só na cabeça do empresário, é muito mais sonho e desejo do que estratégia. A estratégia ela só se torna estratégia quando esse sonho e desejo é materializado em um conjunto de definições. Então a gente fala assim, não tem formal, mas está na cabeça do empresário. Está na cabeça dele o desejo, o sonho, a necessidade, a expectativa, mas não está a estratégia. Quando ele materializa tudo isso, aí sim ele tem a estratégia. Tá certo. Né?
o planejamento estratégico é um instrumento mais utilizado com a definição de estratégias de empresas já existentes. Eu brinco sempre que se você conversar com 40 consultores de planejamento estratégico, você vai ter 40 metodologias diferentes e todo mundo vai falar que a dele é a melhor. Na estratégia, a gente usa uma premissa, que é a premissa da simplicidade. O planejamento estratégico, ele não precisa ser rebuscado, ele não precisa ser complexo, ele tem que ser bem feito, se possível, simples. Eu me lembro de um cliente que a gente atendeu lá no início da década de 2000, uma empresa, uma autarquia aí, pública, e quando eu atendi para fazer o planejamento estratégico, fomos fazer a primeira reunião, o presidente da empresa chamou a chefe do departamento de planejamento estratégico. Eu já achei esquisito, né? Ter um departamento de planejamento estratégico. Aí veio uma senhorinha, que tinha na época 35 anos de casa, carregando um carrinho de supermercado cheio de caixa. E eu perguntei para ela o que era aquilo. Ela falou que aquelas eram as planilhas do planejamento estratégico anterior. A conclusão que eu cheguei é que alguém estava doido, ou eu ou eles, né? Porque esse planejamento é um conjunto de caixas tão complexo, tão difícil, que só para achar as coisas naquela caixa, esse planejamento ele nunca ia ser cumprido, né? Ele nunca ia ser um planejamento eficiente. Então, assim, o planejamento, na estratégia, a gente tenta, com a maior técnica, usando os melhores instrumentos, mas que ele seja simples, e simples significa fácil de implantar. Tá bom? E que dê clareza a essa estratégia, né, para todos os colaboradores e os líderes, para que eles possam participar disso, né, dessa implantação e dos resultados, né, a partir disso aí. A estratégia só é eficaz se ela for de conhecimento de todos. É muito comum aqui em Minas Gerais o empresário falar assim, mas eu vou contar a minha estratégia para todo mundo? E eu, invariavelmente, eu respondo, você pode até não contar, mas que todo mundo vai saber, vai. Então, se você contar, é muito melhor, né? Você não precisa entrar em detalhes sigilosos, mas seus colaboradores precisam entender qual é o posicionamento estratégico da sua empresa. Bom, ainda na imagem, né, que está apresentado, a primeira circunferência é a estratégia de negócio, a segunda circunferência chama arquitetura organizacional. O que é arquitetura organizacional? O jeito mais simples de descrever é olhar para um organograma, um desenho de um organograma. O organograma nada mais é que uma representação gráfica da maneira como as diversas funções empresariais estão dispostas e organizadas. Função empresarial não é cargo, não. Função empresarial são as funções que a empresa precisa ter para ela funcionar. Então, função empresarial, exemplo, compras, cargo, comprador. Organograma é função empresarial. Então, vai ter compras, contabilidade, vendas e tal. Essa arquitetura organizacional ela não pode se limitar a um desenho, a um diagrama. Então, existem outros instrumentos que a gente complementa para estabelecer a arquitetura organizacional. Aí uma observação que a gente vê muito também nos nossos clientes. Organograma não é preferência pessoal, não é achômetro, não é vontade e não é experiência. Organograma é técnica. A gente precisa usar uma ou outra ou qualquer outra técnica para elaborar um bom organograma. E o organograma, por que ele faz parte dessa competência estratégica junto com a estratégia lá? Porque eu não posso ter uma estratégia falando que a empresa vai para a direita e a estrutura organizacional leva ela para a esquerda. Se a gente fosse uma confecção de roupas femininas de alto luxo, a estratégia falando que eu vou focar em alto luxo e eu ter na empresa uma estrutura de camiseta básica. Não é coerente. Então eu preciso ter uma arquitetura organizacional coerente com a estratégia de negócio. Então, segunda variável para a competência estratégica é a arquitetura organizacional. Ok? Ok. Mas dentro desse tema do organograma, Anderson, até na minha vivência de implantação, né, a gente aprendendo, estudando, eu sempre tive uma dificuldade de
de linkar assim, como construir um organograma que vá cumprir a estratégia, mas ao mesmo tempo considerar as pessoas que estão hoje no negócio e as competências dessas pessoas, porque o organograma, por mais que ele seja, né, estruturado pelas funções empresariais, ele vai ser executado por pessoas, e essas pessoas têm competências, né, têm habilidades que hoje a empresa tem um retrato. É claro que existe um desenho ideal e existe o desenho factível. Eu tenho uma opinião um pouco mais objetiva quanto a isso. A gente faz o organograma baseado nas funções para o bem da empresa. Não é pensando em ninguém. Nem no Zé, nem no Mané, nem na Joana, nem em ninguém. Depois que eu faço o organograma, eu vou pegar as pessoas que eu tenho e ver onde que eles se encaixam. E se tiver alguém que não se encaixa em lugar nenhum? Você vai montar uma unidade chamada INSS para pôr essa pessoa encostada lá? Não pode. Então, se sobrou, ô César, sobrou. E pode ter caixinha que não tem gente? Pode. E se eu tiver que pôr alguém lá nessa caixinha e eu não tenho ninguém interno, eu vou ter que contratar. Erro primário é achar que eu tenho que encaixar todo mundo que eu tenho no organograma. Aí não precisa de organograma, não. Deixa a bagunça que está lá mesmo, que vai funcionar. E aí que está a decisão de garantir que o negócio seja estruturado para alcançar resultados. Ou eu estruturo, ou eu finjo que eu estruturo. Fingir que estrutura não dá resultado. Verdade. Bom, continuando aí a nossa explanação sobre a competência estratégica, nós temos uma terceira circunferência que a gente chama de governança corporativa. A governança corporativa é um conjunto de práticas que hoje muito bem difundidas no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem um manual de boas práticas de governança, que é reconhecido mundialmente como um dos melhores do mundo, e a governança traça boas práticas de relacionamento com os stakeholders, boa prática de prestação de contas de resultado e seguindo lá os princípios da governança. A governança talvez seja uma das etapas mais difíceis de serem implantadas, principalmente se nós estivermos falando de uma empresa familiar, com uma mentalidade um pouquinho mais antiga e tal, mas é fundamental para que a empresa ganhe, inclusive, credibilidade no mercado. Hoje em dia, qualquer projeto de M&A, né, que é venda de empresa, sem uma boa governança implantada, não funcionaria, não daria certo. Então, a competência estratégica é a somatória dessas três variáveis: estratégia de negócio, arquitetura organizacional e governança corporativa. Do tema governança corporativa, como você disse mesmo, é um tema que está sendo muito explorado até pela exigência, né, da responsabilidade das empresas com o meio ambiente, com a sociedade. Como que isso se aplica numa empresa de médio porte? E como você mesmo disse, não é uma empresa que às vezes nem tem essa exigência legal, mas que é uma prática que vai profissionalizar e posicionar bem para crescer de forma ordenada. A boa prática de qualquer coisa independe do tamanho da empresa. O que a gente faz é uma adaptação da boa prática, mas ela precisa existir. E a mesma coisa acontece com a governança, que é uma boa prática de gestão. No caso das empresas, imagina uma empresa menor, familiar, processos sucessórios ou processos societários são parte da governança corporativa. Então, se vocês têm uma sociedade que está sendo implantada, ou uma sociedade já em vigor, a definição de um acordo de sócios ou um acordo de cotistas, isso é um instrumento de governança. O estabelecimento das regras de convivência societária. Se a gente tem uma empresa familiar com uma única família, o protocolo familiar que trata da interação família-empresa, da separação e da segregação da família em relação à empresa, também é um instrumento de governança corporativa. Relatórios de prestação de conta, reuniões mensais de resultado para sócios, apresentação, tudo isso faz parte da governança corporativa. Então, de novo, essa boa prática independe se é uma grande empresa, independe do segmento, independe se é uma empresa de um dono só, se é uma empresa que, se for uma estrutura societária,
O que a gente precisa fazer é adaptar os instrumentos à realidade da empresa. Se o empresário entender que também é uma oportunidade, né? Principalmente nessa... Porque está vindo essa exigência, até existe, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que traz muito o ESG em pauta, é uma exigência, mas acaba muitas empresas fazendo isso só para cumprir um protocolo pela exigência, que na prática não é a realidade. Mas se o empresário entender isso como oportunidade, até de posicionamento de mercado, linkado à sua estratégia, isso é um bom caminho. Eu não acredito em nenhuma iniciativa que não esteja sustentada pela prática real daquilo que se prega. Não adianta eu falar em ESG se eu não pratico isso. Eu falo que pratico, mas as minhas práticas não são coerentes com os princípios. Eu não acredito em nada disso e a estratégia não faz isso. Né? Agora, se for para implantarmos bons instrumentos, boas práticas, efetivamente, de forma real, a gente consegue fazer isso para qualquer segmento. Conseguimos, inclusive, posicionar a empresa mercadologicamente com essas definições. Uma coisa que eu acho que está acontecendo muito no que diz respeito à governança corporativa, nas pequenas ou nas médias empresas, a maior parte dessas empresas elas foram constituídas na segunda metade do século passado. Então, os fundadores dessas empresas ou morreram, ou estão muito idosos, ou estão saindo e fazendo o processo de sucessão. Como é bastante comum que os sucessores ou os herdeiros não tenham interesse em ser sucessores, muitas dessas empresas são vendidas nesse momento da sucessão. Isso é muito comum. Agora, se eu quero vender bem, se eu quero ser atrativo para o mercado, a governança corporativa é um grande instrumento. Nenhuma empresa vai investir na aquisição de uma outra empresa se ela não tiver o mínimo de princípios de governança, né? Porque os riscos empresariais são muito altos. Então, acho que isso é uma realidade para qualquer empresa, a implantação de instrumentos de governança corporativa. Seguindo o conceito, essas três frentes, elas formam a... Competência estratégica, isso. Que é o primeiro conjunto de variáveis que eu preciso ter para que a minha empresa seja uma empresa de sucesso. O segundo conjunto, a gente chama de desempenho operacional. Você pode pôr a próxima imagem, editor, por favor? Nessa imagem, vocês vão ver 6 círculos, 6 circunferências. Na realidade, essas 6 que estão aí, elas são didáticas, porque na prática são mais de 6, né? Mas essas 6 compreendem a maioria aí das questões operacionais. O que é o desempenho operacional? É a capacidade que eu tenho de fazer bem feito e de dar resultado em cada uma dessas variáveis que estão aí nesses 6 itens. Então, significa ter um bom desempenho operacional, que eu tenho que ter bons processos, boas pessoas trabalhando, eu preciso ter resultados práticos de cada uma daquelas variáveis. Então, vamos pensar rapidamente nas 6 variáveis que estão na figura que representam o desempenho operacional. A primeira, finanças. Nenhuma empresa consegue ter sucesso se ela não tiver sucesso financeiro. Sucesso financeiro pode ser maior, menor, mas tem que ter sucesso. Nenhum empresário monta uma empresa com boas intenções, nenhum empresário monta uma empresa para ter prejuízo. Então, nós precisamos ter sucesso financeiro, um bom desempenho financeiro. Eu preciso ter rentabilidade, eu preciso ter retorno sobre o investimento, eu preciso ter retorno sobre o capital empregado. São resultados financeiros que garantem um bom desempenho financeiro. E eu preciso, para isso, ter um bom conjunto de processos financeiros. Vamos citar 3 aqui como exemplo. Eu preciso ter um bom processo de contas a pagar, um bom processo de contas a receber, um bom processo de captação ou de investimentos, né, de recursos ou de investimentos. Então, eu preciso ter bons instrumentos e bons resultados. Isso na primeira variável, que são as finanças. E é um tema que muitos empresários às vezes nem gostam de falar, né? Assim, fica parecendo que está errado, né? Ganhar dinheiro como se fosse algo que não faz muito sentido. Felizmente está acabando, né? Porque isso, a única coisa que faz é gerar atraso, né? Pensar assim só gera atraso.
mas está acabando, graças a Deus, isso tá indo embora aí. Ainda no interior de Minas ainda é muito comum, mas está indo embora, está acabando. E é o receio dos colaboradores saberem esse resultado financeiro, né? Também. O empresário ele prefere que o colaborador dele ache que ele está tendo prejuízo do que o lucro que ele está tendo. Mas, de novo, é um processo evolutivo e eu acho que Minas Gerais está evoluindo quanto a isso. Sim. Segunda circunferência da imagem é o marketing. E aí, marketing, a gente precisa ter uma conceituação um pouco mais ampla do que a gente tinha. Via de regra, quando não é uma pessoa que conhece um pouco mais de marketing, ela acha que marketing é publicidade e propaganda e que hoje, além de publicidade e propaganda, são as redes sociais. Então, se eu tenho se eu faço um post no Instagram e recebo lá uns 10 joinhas, 20 joinhas, 1000 joinhas, que eu estou fazendo marketing. Marketing é muito mais do que isso, né? Isso é uma parte pequena da comunicação que faz parte do marketing. E hoje isso é uma carência muito grande das empresas, entender o marketing como instrumento estratégico e que posicione a empresa de forma efetiva no mercado. Isso é uma verdade, tanto por parte do empresário quanto por parte das agências de publicidade. Nesses 32 anos, a gente já lidou aí com pelo menos 100, 120 empresas de publicidade. E eu confesso a minha grande dificuldade de fazer com que essas empresas entendam a estratégia e não o artefato. Ela foca em fazer o artefato, o folder, o post, a landing page, e esquece a estratégia do negócio. Isso foi tão difícil para nós que há 2 anos nós montamos uma empresa de marketing estratégico e de design estratégico para garantir que essa estratégia faça com que o marketing seja eficaz, seja eficiente. Por isso nós montamos a Intelos, né? Então essa variável marketing ela é fundamental que ela seja bem constituída. E aí nós estamos falando também de processos, de instrumento e de resultado. Terceira variável são as vendas. E fundamental que a gente entenda que venda é a essência de qualquer empresa. Seja um consultório odontológico, seja uma indústria, seja uma distribuidora, qualquer um de nós precisa vender a empresa. E isso também não é mais como se fazia antigamente. Aquela figura do vendedor, aquele vendedor antigo que ia lá na empresa para ocupar o tempo do comprador. Hoje não é assim mais, né? Então você tem muitos instrumentos que facilitam o processo comercial, o processo de vender. Muitos são mais conhecidos pelo nome do que pela prática, infelizmente. A receita previsível, insight sale, isso é mais conhecido pelo nome do que pela prática, mas são instrumentos muito bons. Então nós precisamos ter bons resultados nas vendas, bons instrumentos nas vendas. Eu preciso ter uma área de inteligência de mercado e uma área de administração de vendas para que subsidie a área comercial e o marketing de informações. Então, isso tudo faz parte do desempenho operacional. A quarta variável aí do desempenho operacional é a transformação digital. Todo mundo sabe, nós vivemos num mundo completamente diferente de 10 anos atrás. A gente era um mundo analógico, caminhando para o digital. Hoje nós somos um mundo quase que 100% digital. Tudo que a gente faz está no meio digital. A inteligência artificial chegando aí, já chegou, né, para destruir vários conceitos antigos e tal. Então a empresa, qualquer que seja o tamanho e qualquer que seja o segmento, precisa se inserir nesse mundo digital. Ou seja, ela precisa passar por uma transformação que atire do mundo analógico e a leve para o mundo digital. Isso também, então, faz parte de um bom desempenho operacional. Tanto a relevância que foi adaptado a ter um círculo ali só para ele como desempenho. Exatamente. Né? Porque a gente, com essa tecnologia disponível, sendo aplicada, as startups virando grandes empresas, quebrando empresas tradicionais
e aí a tecnologia acessível A qualquer um hoje? Se a empresa não se atualizar, ela vai perdendo competitividade. E além de perder competitividade, ela perde atratividade. Né? Então, acho que isso é um caminho sem volta. E por mais que o empresário tenha 62 anos, como eu, o empresário precisa posicionar a empresa dele nesse ambiente digital. A quinta variável são os processos. De um modo geral, todos os processos precisam ser excelentes, toda a execução precisa ser coerente. Nós precisamos garantir que os processos relevantes sejam sempre feitos da mesma maneira, independentemente de quem faça. Então, nós também precisamos ter um bom desempenho no que diz respeito a processos. Processo de um modo geral, processo produtivo, processo comercial, processo financeiro, processo de gestão. Então, nós precisamos ter bons processos. Bom, a sexta e última variável, que na nossa imagem não é a sexta, é a quinta, mas ela é muito importante, por isso que eu deixei por último, que são as pessoas, né? A gestão de pessoas dentro da organização. A despeito da nomenclatura que se dê, gestão de talentos, gestão de pessoas e cultura, independentemente do nome, a gente só consegue resultado se for por meio de gente. E gente comprometida, gente alinhada, gente competente, gente proativa. Então, nós precisamos ter um bom desempenho operacional no que diz respeito à gestão de pessoas. Não apenas aqueles 5 subsistemas tão falados, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desempenho, não apenas nisso, mas principalmente no que diz respeito à cultura organizacional. Tanto que hoje existem nomenclaturas diferentes aí, existem empresas que chamam essa área de gestão de pessoas, que antes se chamava RH e tal, de cultura e gente. A nomenclatura, para mim, é pouco... Desenvolvimento humano e organizacional. Desenvolvimento humano e organizacional. Eu acho que a nomenclatura não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é, sem gente adequada, boa, convergente, competente, interessada, comprometida, alinhada, nenhuma dos outros 5 variáveis de desempenho vão ser alcançadas. Acho que a nomenclatura ela vai refletir a maturidade da empresa. Ou o modismo, né? O modismo. Teve um cliente que colocou felicidade, né, da empresa, que isso também é uma tendência, né, principalmente das empresas que nasceram na base tecnológica, mas volto a dizer, acho que a relevância ela realmente existe e a nomenclatura vai refletir a cultura, a estratégia a intenção que a empresa tem. E não adianta eu ter uma área de felicidade na empresa se as minhas práticas, se o meu ambiente é tóxico, se as minhas práticas são ruins, se eu como gestor eu não trato com equidade meus colaboradores, se meus colaboradores não são reconhecidos e não são remunerados à altura, isso não adianta. Então o nome é pouco relevante. A mais, né? Se eu pensar, a partir do momento que você decide colocar isso como uma função empresarial, uma nomenclatura que tem essa conotação, a responsabilidade de garantir que isso de fato seja verdade é muito maior, né? E tem uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, quando a gente falou de ego saudável, de atributos de liderança, tem um que é fundamental que o líder tenha, que é coerência entre o discurso e a prática. Não adianta eu falar que a minha área de felicidade se a minha prática é uma área tóxica. Não adianta. O gestor, o empresário, o líder, ele precisa ter coerência entre o discurso que ele faz e a prática que ele executa. Então, é fundamental que isso aconteça. Bom, só resgatando, nós tivemos o primeiro lado de competência estratégica, o segundo lado de desempenho operacional, segundo conjunto. Não adianta eu focar no desempenho operacional se eu não tiver uma boa estratégia. Não adianta eu ter uma boa estratégia se o meu desempenho operacional for ruim. Eu só vou ter sucesso se essas duas coisas andarem juntas. E a terceira variável, que é a próxima tela, ela vai nos mostrar como é que eu garanto que essas coisas andem juntas e como é que eu monitoro se eu estou chegando onde eu quero chegar, que é a gestão orientada a resultado. A gestão orientada a resultados é um conjunto de instrumentos e de práticas que monitoram e
mostram para a empresa o desempenho dela, em que lado, se ela está indo para o lado certo, se ela está alcançando um resultado. E aí tem uma série de instrumentos. Sistemas de indicador de desempenho, na estratégia a gente usa muito o BSC, né, como instrumento, que é um instrumento mais reconhecido aí no mundo. As reuniões mensais de resultado, as reuniões setoriais, a gestão à vista, tudo isso são instrumentos que vão permitir que a gente monitore os resultados que a empresa tem. Então, esse modelo de gestão, ele fala exatamente disso. Eu só vou conseguir ter uma empresa de sucesso se eu tiver competência estratégica, se eu tiver um bom desempenho operacional e se eu conseguir gerenciar os resultados que eu estou tendo. Esse é o modelo de estratégia de gestão e todos os nossos projetos seguem isso. Às vezes você pega um projeto menor que você trabalha só o marketing e as vendas, às vezes você pega um que é só estratégia, às vezes você tem que fazer só o planejamento estratégico, mas tudo isso dentro desse conceito do modelo de estratégia de gestão. E para cada uma dessas variáveis, nós temos um conjunto de instrumentos, sejam instrumentos já difundidos no mercado ou sejam instrumentos que nós mesmos desenvolvemos. A gente tem eu diria que uma habilidade que é de adaptar instrumentos existentes às necessidades do cliente. A gente faz isso muito bem e isso tem dado muito certo aí nos nossos clientes. Esse é o nosso modelo de gestão. Muito bem, Anderson. E só para a gente fechar esse tema, até para a gente, porque os próximos episódios vão ser realmente o detalhamento, né, de cada variável dessa, mas quando chega uma demanda, né, ou o empresário se sente aflito porque ele precisa de alguma coisa e ele não sabe nem identificar onde que está a dificuldade dele. O modelo de gestão ele ajuda nesse processo? Claro. Ele é o que é a base para direcionar o esforço da empresa? O modelo de gestão ele é a base para fazer duas coisas. Para fazer o diagnóstico, que vai preceder o projeto. Então, quando eu vou fazer o diagnóstico, eu falei que o diagnóstico ele é sistematizado, organizado. Eu vou diagnosticar cada uma dessas variáveis, né? As 3 da competência, as 6 do desempenho e a da gestão orientada a resultados. Então, ele sustenta a elaboração do diagnóstico. E ele sustenta a execução, a elaboração do projeto e a implantação desse projeto. Então, ele realmente é a base, ele com seus diversos instrumentos que fazem parte dele aí. Tá certo. Muito bem, obrigado. Prazer. Finalizamos esse episódio com o tema... Na verdade, a gente iniciou, né? Porque é uma introdução dos próximos episódios em que a gente vai explorar, então, dentro desse modelo, estratégia de gestão, todas essas variáveis, né? E a gente poder aprofundar, nós vamos também trazer alguns convidados, né? Para a gente poder... que são especialistas ou alguns clientes que já passaram por esse processo para trazer essa experiência. Então, eu agradeço aí o seu acompanhamento, pode trazer dúvidas, perguntas, acesse nossos canais lá no Instagram, Sugestões no LinkedIn. de temas, né, Sérgio? Sugestões de temas, agora que a gente começou, nós vamos parar mais, né, Anderson? Tem muito conhecimento para poder compartilhar, tem muito tema bacana de se discutir, de ter uma troca de experiências, não só com o olhar da consultoria, mas do empresário que está ali no desafio de promover uma diferença no mercado, e esse é o propósito desse momento que a gente está aqui. Eu agradeço aí quem está acompanhando, envie sugestões, dúvidas e estamos aqui aguardando você no próximo episódio. Até lá.